Apertemos os cintos. Isso não é um documentário comum. Império Subterrâneo, o reino sombrio das formigas carniceiras. Você está andando na floresta. O chão, à primeira vista, parece inofensivo, tranquilo. Mas sob a superfície, na escuridão eterna, algo se move. Algo que não é um indivíduo, mas uma única e gigantesca entidade biológica, faminta. Uma criatura com 20 milhões de mentes, nenhuma delas conhecendo o medo ou a piedade. Silêncio. Um silêncio que precede o grito. Você já parou para pensar no que aconteceria se a natureza criasse o predador perfeito? Não um tubarão. Algo que não precisa de velocidade, nem de veneno, mas que usa apenas o número, a organização e uma fome insaciável. Imagine um exército que se move como um rio negro, que não deixa rastros, que devora qualquer coisa orgânica em seu caminho, de aranhas a escorpiões, de roedores a répteis. Um exército que não tem casa, porque ele é a própria casa. Pense agora, o que você faria se acordasse no meio da noite e ouvisse não o zumbido de uma abelha solitária, mas o som de milhões de mandíbulas sincronizadas marchando sobre o seu piso? O que vamos explorar hoje não é ficção científica, é a realidade brutal e organizada das formigas carniceiras, o Império Subterrâneo. E a única regra delas é simples: coma ou seja comido. Prepare-se para descer ao abismo. Eu sou Odair e bem-vindos ao Odair com Animais. E hoje, os animais somos nós. Parte 1. A legendária máquina de guerra. Por séculos, lendas sobre formigas assassinas que limpavam aldeias e matavam bois eram contadas em voz baixa nas fogueiras da África e das Américas. Eram histórias de terror, folclore exagerado para assustar crianças, mas, como toda boa lenda, havia uma terrível verdade por trás. Nós estamos falando das Dórilos, as famosas formigas correição da África, ou as Eciton e Nomamirmix das Américas. Elas são conhecidas por dezenas de nomes regionais: formigas legionárias, formigas de caça, ou no termo mais arrepiante, formigas assassinas. O que as diferencia de qualquer outra formiga do seu quintal é a sua filosofia de vida. Elas são nômades obrigatórias. Elas não constroem montes fixos de terra ou cascas de árvores com uma arquitetura duradoura. Elas estão em constante movimento. Sua colméria é um gigantesco organismo vivo que se desloca pelo subterrâneo e pela superfície, arrastando-se para o próximo campo de caça. Pense nisso, a maioria dos insetos gasta uma energia colossal para construir e manter um abrigo. Elas não. Elas economizam essa energia para o que realmente importa, a caça. E a escala dessa caça é o que define o horror. Uma colônia madura de formigas carniceiras pode abrigar de 10 a 20 milhões de indivíduos. Não é apenas um grupo, é uma força da natureza. Se você pegar uma balança e pesar todas as formigas de uma dessas colônias, o peso total pode ser maior do que o peso de uma família inteira de lobos. É uma biomassa em movimento, uma tsunami negra de exoesqueletos e mandíbulas afiadas. E o objetivo dessa massa? Sobrevivência através da pilhagem total. O conceito de superorganismo. Para entender como essa máquina funciona, você precisa descartar a ideia de formiga individual. Uma formiga carniceira sozinha não é nada. É uma engrenagem perdida, cega e confusa. A verdadeira entidade é a colônia inteira, o superorganismo. Essa colônia é tão coesa que age como um único animal, com sistemas de comunicação químicos e táteis mais eficientes do que a maioria das redes de fibra ótica. Elas não precisam de ordens verbais. Elas respondem a feromônios que gritam perigo, comida ou marcha. A organização é o ápice da biologia militar. Dentro dessa massa escura, existem castas rigidamente definidas, cada uma com um papel indispensável. Temos as operárias menores, que são as catadoras, as enfermeiras, as escavadoras rápidas. Elas são a base, o volume do rio. Temos as médias, as mais versáteis, que carregam grandes pedaços de presas e ajudam a manter a ordem na marcha. Mas o que realmente congela o sangue são as soldadas carniceiras.
Elas são monstros mutantes. Não são apenas maiores, elas são desproporcionais, com cabeças gigantescas e mandíbulas que parecem duas foices afiadas, serrilhadas e curvadas. Em algumas espécies, as mandíbulas são tão grandes que a soldada mal consegue alimentar-se sozinha. Ela precisa ser alimentada pelas operárias. Por quê? Porque sua função não é comer, sua função é a guerra. Quando uma soldada morde, ela não apenas agarra, ela crava e corta. Em alguns grupos africanos, as mandíbulas das soldadas são tão poderosas e se fecham com tanta pressão que populações indígenas as utilizavam como grampos naturais para fechar feridas profundas, segurando a pele até que a sutura natural se formasse. Imagine a dor, mas mais ainda, imagine a força necessária para que um inseto seja usado como um instrumento cirúrgico vivo. É essa força que se abate sobre suas presas. E o que acontece quando esse superorganismo decide que é hora de se alimentar? Parte 2. A arquitetura do horror vivo, o bivouac. Como falamos, o Império Subterrâneo não tem um castelo de pedra, mas ele tem uma base temporária de operações que é, em si, uma maravilha de engenharia biológica. Chamamos isso de bivouac. Quando a colônia precisa parar, geralmente para digerir uma caçada massiva ou proteger a rainha enquanto ela põe muitos ovos, elas não procuram uma caverna, elas se tornam a caverna. O bivouac é uma massa esférica, ou em forma de cilindro gigante, composta por milhões de corpos de formigas se agarrando umas às outras. Elas usam ganchos microscópicos nas patas e mandíbulas para formar uma rede densa e entrelaçada. Pense em um tapete persa, mais vivo, pulsante e feito de carne de inseto. Essa estrutura tem várias. A camada externa é uma casca defensiva feita das soldadas, as maiores, prontas para atacar qualquer predador que ouse se aproximar. Se você tocar essa superfície, ela não é macia, ela é tensa, como uma bola de nervos tensos. A superfície externa respira, se move sutilmente com os milhões de ajustes internos. Dentro dessa casca viva, o microclima é mantido perfeitamente estável. A temperatura não oscila, a umidade é controlada. No centro, no ponto mais seguro e quente, estão a rainha, os milhões de ovos e as larvas desamparadas. É o coração pulsante da máquina de guerra. E essa casa é temporária. Por alguns dias ou semanas, o bivouac se aloja. Quando os recursos acabam na área ou quando a rainha passa para a próxima fase de desenvolvimento, a fase migratória, a colônia se desmantela. O bivouac se solta e os milhões de indivíduos se transformam novamente em a única sociedade animal que constrói sua arquitetura, não com tijolos ou madeira, mas com seus próprios corpos. É assustadoramente eficiente, mas também infinitamente vulnerável se a coesão for quebrada. O problema é que quebrar a coesão de 20 milhões de formigas é um desafio que a natureza raramente consegue superar. Os túneis de logística. Quando a marcha é subterrânea, a logística se torna uma obra de arte sombria. As formigas carniceiras são quase cegas. Elas dependem do toque e principalmente do cheiro. Quando a massa se move, elas deixam trilhas de feromônios tão fortes que o cheiro de ozônio e ácido fórmico pode ser detectado por humanos em áreas densas. Essas trilhas não são apenas caminhos, são super-rodovias subterrâneas e de superfície. As operárias criam túneis provisórios, escavados com velocidade inacreditável, para proteger o fluxo. O tráfego nessas vias é bidirecional e perfeitamente organizado. Em uma direção, formigas soldados se movem para a frente, em busca de combate. Na direção oposta, o fluxo é constante de operárias carregando a caça. Se você observar uma dessas trilhas, você não verá o caos, você verá ordem. Cada formiga sabe instintivamente seu lugar. Elas carregam pedaços de insetos, pernas de centopeias, pedaços de cascas de ovos, tudo em uma esteira rolante orgânica que desce para o coração do bivouac. Imagine a confusão se apenas 1/1000 dessa massa perdesse a direção. O colapso seria total. Mas elas não perdem, elas são a personificação do objetivo único. Parte 3. O raid e o massacre. O Rio Negro. O verdadeiro terror das formigas carniceiras não é o bivouac, mas o raid de caça.
É o momento em que a máquina é ligada e a colônia se transforma em uma força de limpeza biológica. Isso acontece quando a fome atinge o ponto crítico ou quando a rainha precisa de proteínas urgentes para a próxima leva de ovos. A marcha começa. O rio negro se expande. Ao contrário das formigas que caçam sozinhas ou em pequenos grupos, as carniceiras caçam em uma frente de batalha que pode ter de 10 a 20 metros de largura. É uma onda de vida que avança pela floresta. O som, se você estiver perto, é perturbador. Não é um grito alto, é um ruído baixo, um sussurro seco, o som de milhões de pés minúsculos sobre folhas secas e o clec, clec, clec das mandíbulas abrindo e fechando. É o som da inevitabilidade. Quando essa frente de caça atinge uma área, o pânico entre a fauna local é imediato e total. Aranhas descem de suas teias e fogem. Cobras e lagartos que não conseguem se mover rápido o suficiente são rapidamente cercados. O ataque não é sobre estratégia individual, mas sobre volume. A formiga individual não precisa matar a presa, ela precisa apenas imobilizá-la. Imagine um gafanhoto, forte e rápido. Em uma situação normal, ele saltaria para a segurança. Mas quando a frente de caça o atinge, em questão de segundos, ele não está lutando contra uma formiga, ele está lutando contra 50, depois 100. Elas se agarram às suas patas, às suas antenas, às suas asas. A primeira onda o imobiliza, a segunda começa o desmembramento. Não há veneno envolvido, pelo menos não o veneno paralisante de outras espécies. O método é puramente mecânico, dilaceração e desmembramento. Elas desconstroem o corpo da vítima em pedaços transportáveis, fragmentos menores que são carregados pelas operárias de volta à trilha principal. O desespero da presa. O terror das presas maiores é ainda mais vívido. Um roedor que cai no caminho é imediatamente notado. Seu primeiro instinto é lutar. Ele esmaga dezenas de formigas. Mas para cada 10 que ele esmaga, outras 100 sobem em seu corpo. Elas sobem pelas pernas, pelo ventre, entrando pelas narinas e olhos. O roedor entra em frenesi, rolando no chão, tentando se limpar. Mas a adesão é implacável. Elas se prendem ao pelo e mordem a pele. Quando a primeira formiga penetra um orifício sensível, o jogo acabou. Em questão de minutos, um animal de pequeno porte pode ser reduzido a um esqueleto limpo. O exército carniceiro não desperdiça nada. Eles não se alimentam apenas da carne. Eles carregam pedaços da quitina, de gordura, de tudo que possa ser convertido em energia para a rainha e seus ovos. Este não é um espetáculo de predador e presa. É um processo industrial de limpeza biológica. A floresta fica mais silenciosa, mas também mais limpa, após a passagem de um raid. As fugitivas e os seguidores. A devastação é tão completa que os ecossistemas se adaptaram a ela. Algumas criaturas especializadas, como as aranhas que se agarram a folhas altas e esperam que o rio passe por baixo, têm métodos de evasão. Mas as formigas carniceiras também têm predadores especializados que se beneficiam da sua passagem. Pássaros, conhecidos como seguidores de formigas, desenvolveram uma simbiose macabra. Eles aprenderam que a passagem do exército de formigas faz com que milhares de outros insetos, baratas, grilos e aranhas fujam de seus esconderijos subterrâneos para escapar da morte certa. Esses pássaros simplesmente seguem à frente de batalha e se beneficiam com os fugitivos. É uma cadeia alimentar impulsionada pelo terror. O predador de ápice do mundo dos insetos se torna, involuntariamente, um pastor de gado para os pássaros da floresta. Parte 4. O coração do império. A rainha. Por trás de cada exército massivo, há uma figura de poder. No império subterrâneo, essa figura é a rainha. E ela é uma das criaturas mais impressionantes e estranhas do reino animal. A rainha carniceira é colossal, especialmente se comparada aos seus milhões de súditos. Enquanto uma operária pode medir menos de 1 centímetro, a rainha pode atingir de 5 a 8 centímetros de comprimento. Ela parece um charuto inchado, uma criatura pálida, com o abdômen distendido e amarelado, um verdadeiro tanque de guerra biológico. Seus movimentos são limitados. Ela é essencialmente uma máquina de ovos. Seu propósito é a proliferação, e ela o cumpre com uma devoção biológica chocante.
Durante a fase reprodutiva, quando a colônia está estacionada no bivouac, a rainha carniceira é capaz de produzir até 100 mil ovos por dia. Pense bem, 100 mil em 24 horas. Essa taxa de produção é o motor da colônia. É o que justifica a caça implacável, a marcha constante e o sacrifício de milhões de formigas. A colônia é um sistema de suporte à rainha. Se ela morrer, o império morre, pois não há substituição imediata ou alternativa. A criação de novas rainhas, o voo nupcial secreto. As formigas rainhas comuns se acasalam durante um voo nupcial, caindo na terra para fundar uma nova colônia sozinha. As carniceiras, porém, são diferentes. A rainha carniceira não tem asas, ela está ligada à terra e aos seus súditos, para sempre. Mas o império precisa se expandir, e é aqui que a natureza inventa uma solução surpreendente e raríssima. Quando uma nova geração de rainhas é produzida, rainhas virgens, ainda pequenas e com asas, e uma nova geração de machos alados surge, acontece um evento que é quase um espetáculo de ficção: o voo nupcial secreto. Os machos carniceiros são grandes, feios e parecidos com vespas, e são a única casta alada do império. Eles voam para longe em busca de outras colônias. O acasalamento das jovens rainhas ocorre no solo, no meio do bivac, ou pouco depois de ele se desmantelar. A jovem rainha, após o acasalamento, perde suas asas e se torna a gigante produtora. E o que acontece com a colônia original quando o número de indivíduos atinge o limite e várias novas rainhas estão prontas? A colônia se divide. Não é uma luta, é uma separação organizada. Uma parte dos milhões de operárias e soldados se separa da rainha original, levando consigo uma das novas rainhas virgens. Eles marcham em direções opostas, fundando um novo império. É uma metástase biológica, a proliferação do terror através da divisão celular de um superorganismo. É assim que o império subterrâneo se espalha, silêncio por silêncio, ou por túnel. Parte 5. Testemunhos de invasão. O fim da tranquilidade. Para os humanos que vivem nas áreas onde as formigas carniceiras dominam, a coexistência é uma dança delicada de respeito e terror. Os raids não são um evento diário, mas quando ocorrem, são lembrados por anos. Há inúmeros relatos, especialmente na África, de aldeias que acordam para encontrar uma invasão total. Imagine o cenário: o calor da manhã e, de repente, um fluxo de formigas começa a entrar pelas frestas das paredes, pelas janelas, por debaixo das portas. O pânico é justificado. Embora as lendas de formigas devorando humanos adultos e saudáveis sejam amplamente exageradas, humanos são grandes demais e fáceis de se defender, exceto em circunstâncias extremas. A ameaça a bebês, idosos ou pessoas doentes e imóveis é real. E a ameaça aos animais domésticos é absoluta. Cães acorrentados, aves em gaiolas, porcos em chiqueiros, se não puderem escapar, serão mortos e limpos até o osso. O mais assustador não é a morte em si, mas a velocidade e a natureza total da invasão. Em um caso relatado por um entomologista na América Central, um morador de uma cabana rústica acordou com um cheiro penetrante de ácido maleável. Fórmico. Ele viu o Rio Negro invadindo sua casa, em busca de comida. Ele teve que abandonar a cabana imediatamente, levando apenas o que podia carregar. Quando voltou horas depois, o chão estava limpo. Não havia um único inseto, aranha ou qualquer vestígio de alimento que tivesse caído no chão. As formigas haviam limpado a casa. Para o bem ou para o mal, as formigas carniceiras são faxineiras naturais. Elas destroem ninhos de parasitas, controlam populações de cupins e impedem a proliferação descontrolada de outros insetos. Elas são a polícia sanitária brutal da floresta tropical. Mas a única maneira de conviver com elas é saber quando a marcha está vindo e fugir. Nunca lutar, nunca tentar pará-las. Técnicas de sobrevivência. Moradores locais têm estratégias ancestrais para lidar com o avanço implacável. A mais comum é a criação de barreiras temporárias. Como a maioria das formigas, elas detestam óleos e cheiros fortes. Uma linha espessa de cinzas, óleo queimado ou, mais modernamente, repelentes químicos fortes pode desviar a marcha.
Mas a barreira deve ser perfeita, porque se houver um único ponto de falha, o rio encontra o caminho. Outra técnica é simplesmente esperar. As formigas carniceiras não têm interesse em construir um ninho permanente na sua sala de estar. Elas querem comida, e se não houver mais nada para comer, elas continuarão sua marcha. Uma vez que o raid termina e a colônia se afasta, a área fica segura por meses, até que outra colônia entre em seu território de caça. O terror, portanto, é cíclico. É a antecipação da próxima limpeza. Parte 6. Os segredos do submundo. Como elas enxergam. Nós, humanos, dependemos primariamente da visão. É como percebemos o mundo. Para a formiga carniceira, especialmente a maioria das operárias e soldados, a visão é inútil. Elas vivem no escuro, seja sob a terra ou sob a densa folhagem da floresta. E como elas mantêm essa coesão militar massiva sem ver? Elas transformaram a comunicação química em uma arte. O sistema de feromônios das carniceiras é o mais complexo já estudado. Existem feromônios de trilha, claro, mas também feromônios de pânico, feromônios de status da rainha e feromônios de recrutamento. Quando um batedor encontra uma presa, ele não precisa voltar correndo para o bivouac para dar a notícia. Ele simplesmente libera um feromônio de recrutamento. Esse cheiro viaja rapidamente pelo ar e pelo solo, e em segundos a trilha é reforçada por centenas de indivíduos. Quanto mais intensa a fonte de comida ou o perigo, mais forte o feromônio é liberado, criando um ciclo de feedback que atrai mais e mais formigas. É um sistema de amplificação de sinal. A descoberta de uma formiga se torna a certeza de 20 milhões. Imagine aplicar isso à guerra humana. Você não precisa de rádio nem de celulares. O simples cheiro do seu suor diz a todo o seu exército onde atacar e a intensidade necessária. É uma rede orgânica e descentralizada que garante que a máquina nunca pare. O mistério do macho drone. E há a questão dos machos. Os machos alados são estranhos e mal compreendidos. Eles nascem e crescem na escuridão, mas são as únicas formigas que voam para fora do império para se acasalar. Alguns biólogos se perguntam como uma formiga operária cega, que nunca viu o sol, consegue alimentar e cuidar de uma larva que vai se tornar um macho alado, projetado para enxergar e voar para longe. A resposta está no feromônio. O macho alado, ou drone, é o elemento de dispersão genética do império subterrâneo. Ele garante que os genes da colônia sejam misturados com outros impérios, mantendo a diversidade genética da espécie. Após o acasalamento, o macho, tendo cumprido seu único propósito na vida, geralmente morre. Muitas vezes ele é consumido por outras espécies de formigas como uma fonte de proteína, e é devorado. É um final melancólico para o único indivíduo que viu o mundo exterior, mas é a garantia da continuidade do terror. Parte 1. A escala do consumo e o ciclo da vida. Para entender o verdadeiro impacto desse império, precisamos quantificar o que significa carniceiro. Uma única colônia de formigas carniceiras, em seu pico de caça, pode consumir mais de 100 mil presas individuais por dia. Estamos falando de centenas de milhares de insetos, aracnídeos e pequenos vertebrados. Em um ano, o volume de vida animal consumida por um único desses superorganismos é astronômico. É por isso que elas precisam ser nômades. Elas esgotam os recursos de uma área com tanta eficiência que, se ficassem paradas, morreriam de fome. Elas precisam de um suprimento constante de novas vítimas. A natureza, no entanto, sempre encontra um equilíbrio, por mais brutal que ele seja. O ciclo de vida das carniceiras, apesar de aterrorizante, é crucial para a saúde da floresta. Elas são predadores de controle. Se não houvesse as formigas carniceiras, as populações de certos escaravelhos, larvas de insetos e até mesmo ratos poderiam explodir, destruindo o equilíbrio vegetal. Elas são a força de balanceamento. É uma beleza brutal a compreensão de que a vida e a morte estão em um ciclo incessante e que o terror de 1 milhão de formigas é, na verdade, a garantia da vida de milhões de árvores e plantas. Paradoxo da vulnerabilidade. Apesar de toda a sua força, o Império Subterrâneo é surpreendentemente frágil em 2 momentos cruciais.
O excesso de chuva. As formigas carniceiras, especialmente as que vivem em túneis subterrâneos ou bivoaques próximos ao chão, são altamente vulneráveis a inundações. Uma enchente repentina pode afogar milhões e destruir em poucas horas, matando a rainha e aniquilando a colônia. O clima é o único predador que elas não podem sobrepor com números. 2. A fase migratória lenta. Durante a migração de um bivoaque para o próximo, a colônia fica esticada, movendo milhões de larvas e a rainha gorda e imóvel. Esse é o momento mais perigoso. Se um predador maior, como um tamanduá, que tem uma pele espessa e garras que o protegem das mordidas, atacasse essa colônia, o dano seria catastrófico. Mas, novamente, a floresta se move para evitar esse conflito. Os animais sabem quando a marcha está em curso e dão passagem. O império subterrâneo, portanto, não é imortal. Ele é um império de força, mas não de resistência física individual. Sua força reside unicamente na sua capacidade de mobilização total e na fé cega de cada indivíduo no superorganismo. Parte 8. O legado cultural e o pesadelo continua. O medo dessas formigas não está apenas na biologia, ele está cravado na cultura humana. Na África, as formigas dórialos são frequentemente ligadas a mitos sobre limpeza espiritual ou punição divina. Se um vilarejo fosse invadido, não era apenas um desastre natural, era um sinal de que algo estava errado e precisava ser purificado. O terror das formigas se fundiu com a espiritualidade. Muitos contos de aventura e filmes exploram o terror do enxame de insetos, e grande parte dessa inspiração vem da realidade dessas formigas legionárias. O medo do indivíduo sendo consumido pela massa é um medo primordial. E é um medo justificado. Pense no que é a vida para essas criaturas. Elas nascem na escuridão, em um ovo gerado pela máquina implacável no centro do bivoaque. Elas crescem em meio a milhões de outras. Elas não têm tempo para o individualismo. Seu primeiro cheiro é o feromônio que as guia. Seu primeiro toque é o exoesqueleto de uma irmã. Elas dedicam sua curta vida, que dura apenas alguns meses, a duas coisas: defender a rainha e caçar. Elas não veem o sol, não sentem a brisa, exceto no momento da caça. Elas são pura função biológica. É uma vida de sacrifício total pela continuidade do império subterrâneo. E é essa dedicação cega que as torna a máquina de guerra mais eficiente da natureza. Quando você pisa em uma trilha de formigas no jardim, você sente aborrecimento. Você sente a irritação de ter que lidar com uma praga. Mas quando você entende a escala e a organização das formigas carniceiras, o sentimento muda de aborrecimento para a reverência sombria. Você não está olhando para um inseto, você está olhando para um sistema. Um sistema que operou por milhões de anos, aprimorando o conceito de guerra total e nômade. Um sistema que transforma o solo da floresta em um campo de batalha permanente, onde a única regra é a fome. E elas estão lá fora, agora mesmo. Talvez não no seu quintal, mas em algum lugar da América do Sul, da África, a coluna negra está marchando. Milhões de patas se movendo, milhões de mandíbulas abrindo e procurando a próxima vítima, garantindo que o império subterrâneo continue a respirar. Elas estão lá fora, agora mesmo. Talvez não no seu quintal, mas em algum lugar da América do Sul ou da África, a coluna negra está marchando. Milhões de patas se movendo, milhões de mandíbulas abrindo e fechando, procurando a próxima vítima, garantindo que o império subterrâneo continue a respirar. Elas são o som do fim para a fauna da floresta, o rio negro que limpa e mata. Conclusão. O reino sombrio das formigas carniceiras é um lembrete brutal e fascinante de que a maior força na Terra não é a inteligência, mas a organização e a escala. Na próxima vez que você ouvir um barulho estranho no chão da floresta ou se deparar com uma fila de formigas incomumente grande, talvez você não veja apenas insetos. Você verá as engrenagens de uma máquina de 20 milhões de peças que existe para caçar e sobreviver. Elas são um exército que se move, respira e mata como uma única entidade.
E por mais que nos assustem, não podemos deixar de nos maravilhar com a perfeição de sua organização. Se você gostou de descer ao subterrâneo conosco e entender o poder sombrio desses animais, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para que a gente possa continuar explorando o lado mais selvagem e curioso da natureza. E lembre-se, eu sou o Odair com Ei Mais, e a natureza sempre guarda o seu próprio tipo de terror. Até a próxima, e cuidado com o que anda no chão.